Querido Deus que estás nos céus, Very Heavenly God, queremos agradecer we want to thank you por mais uma oportunidade de estarmos reunidos for another opportunity to be united here again, para estudarmos to study e podermos aprender um pouco mais and to learn a little bit more sobre a luz about the light que vai nos levar no caminho e manter no caminho certo. that is going to guide our path and keep us on the right way. Queremos pedir uma bênção sobre cada um de nós, I'd like to ask a blessing for each one of onde us, quer que estejamos, wherever we are, e sobre aqueles que verão este estudo depois. and for those who are going to watch those studies later Estendo on. esse pedido a todos que estão participando da Campal e aqueles que vão fazer suas apresentações. I also ask for those who are participating of the camp meeting and those who are presenting. Te pedimos e agradecemos. We ask and we thank. Em nome e por amor de Jesus. Amém. In the name of Jesus, amen. O assunto que eu vou tratar hoje é sobre um artigo. So the subject I'm going to be dealing today is about an article. Esse artigo ele foi publicado em 2021. This article was published in 2021. E ele é um dos artigos recomendados pela Anciã Tess. And it's one of the articles suggested and highlighted by Elder Tess. Esse artigo ele fala da problemática And this article talks about the problems, que está relacionada com mulheres e política, the issue related to women and politics, que vem de uma imposição social which comes from a, what do you call that? Something that was inferred by society, imposta pelo nosso meio. inferred by society where we live. Onde as crianças são ensinadas Where children are taught que elas devem seguir um papel de gênero específico that they have to follow a gender role, a specific one. e essa imposição ela está relacionada à identidade de gênero. And this imposition is suggested by the gender identity. Isso significa que se o menino nasce menino, It means if the boy is born as a boy, ele tem um papel específico a ser desempenhado na sociedade. it has a gender role to be a gender role in society. E o mesmo se aplica às meninas. And the same applies to the girls. Mas há uma ênfase num ponto. But there is an emphasis and a point. As meninas são desempoderadas. The girls are not empowered. Em contrapartida, os meninos são empoderados. Otherwise, the boys are empowered. Essa entrevista ela é feita com Miriam R. Roman. So this interview is made by this woman, which is gonna write on the board. Miriam R. Roman. Miriam R. Miriam R. Roman. Deixa eu acertar aqui. Miriam. É porque o Ria é aqui, assim. Miriam R. Holman. Quem ela é? So who is she? Ela é uma cientista? She's a scientist. Ela é PhD? She's a PhD. Sim. Professora associada de Ciências Políticas. So she's a associate professor of political science Da Universidade de Tulane. at Tulane University. Essas pesquisas de Miriam
So her research, elas estão concentradas em mulheres they're focused on women e política, and politics, política urbana urban politics, e religião e política nos Estados Unidos. and religion and politics in the United States. Ela tem um livro publicado She has a book published, que também é indicado pela Ancientez. which is also recommended by other tests. Women in Politics Women in Politics in the American City. in the American City. Ela faz nesse livro uma avaliação abrangente do papel do gênero. So in this book, she makes a wide. Como é que é de novo? Desculpa. Ela faz uma avaliação abrangente do papel do gênero. So she makes a wide The evaluation of gender Ah, roles sim. Na formulação de políticas urbanas in making urban policies nos Estados Unidos. in the United States. Então agora a gente vai começar a falar do artigo. So we're going to start to deal with the article. Esse artigo vem com a preocupação de que novas pesquisas mostram que as meninas estão sendo socializadas So this article comes with the concern that the girls are being socialized cedo na vida para acreditar que não pertencem à política. early in life to believe that they do not belong to politics. Enquanto o oposto acontece com os meninos. Whether the opposite happens to the boys. E foi descoberto que as crianças pequenas, elas percebem a política como um espaço dominado pelos homens. So it was realized that the women, when they're early, Espaço dominado pelos homens. the women, the child, they realize that politics is a space that is dominated by men. E a gravidade disso é que à medida que essas meninas vão crescendo, And the problem with this is when these girls, they grow up, as they grow up, isso é reforçado. it's reinforced. Como que foi feita essa pesquisa? So how was this research made? Foram desenhos So there was little drawings. que foram propostos de serem feitos por essas crianças. So they were proposed to be made. Some child needed to do those drawings. E em torno de 1.600 crianças. And around 1,600 children. E esses desenhos era para as crianças descreverem quem era o representante político maior no seu país. And the children needed to draw how they would see the politics and the people who represent them in the country. Mas o que o estudo vê é que as meninas mais velhas, em particular, But what the study shows is that the girls which are older in é age, que eram propensas a desenhar as pessoas com os traços masculinos. they were more inclined to draw those politics as being male. Essas respostas, elas foram observadas da Those- seguinte forma. Those answers, they were seen in the following way. Como as crianças desenhavam esses líderes políticos conhecidos. How the children would draw those non-political figures. Eles também codificaram adjetivos que essas crianças usavam They also encode the characteristics that the children use, bem como os traços masculinos e femininos. like male characteristics. Cargos masculinos, o quê? Bem como traços masculinos ou femininos, Ok. características. Like masculine and feminine traits. Esse estudo também afirma que há limitações nessa terminologia. E essa terminologia não aborda identidade de gênero. The study states that there are limitations to their use of terminology and does not address gender identity. E não inclui pessoas não binárias. And do not include non-binary people. Então a gente vai ver nesse estudo que as mulheres
So we're going to see on this study that women, elas permanecem subrepresentadas. they are underrepresented. E o que esse estudo também indica é que a intervenção precoce And what this study also indicates is na that forma, desculpa, you can na forma de ensino da sociedade, indicates is that a prevenção precoce, a intervenção intervenção, precoce. that the intervention that is made before is what? Na forma como a sociedade ensina as crianças In the way that society teach the children sobre política poderia fazer a diferença. about politics would make a difference. Ela é entrevistada pela repórter Bárbara Rodrigues. So she's interviewed by the Bárbara Rodrigues, which is a journalist, E ela pergunta por que ela aborda esse tema, explora esse tema. and she asks, why do you deal with this subject? E se esse tema está sendo subestimado. And if that is being subestimated. Então ela diz: algumas pessoas estão interessadas em concorrer a um cargo político. So she says, some people are É uma interested. pergunta. So she asks, why are some people interested in running for political office? E por que outras pessoas estão menos interessadas? And why are other people less interested? Ela está olhando as questões de ambição política So she's dealing with the ambitions for political issues entre meninos e meninas. between women, between boys and girls. E ela diz que muitas vezes essas intervenções são bem-sucedidas, And she says that many times those interventions they have a good result. na tentativa de conseguir mais mulheres para concorrer ao nível da legislatura estadual. In the attempt to have more women to try to have those state legislature and office places Ou do escritório local. or local office. Mas o que ela vê But what she sees é que as mudanças dramáticas do nível geral is that the dramatic changes da representação dessas mulheres of those women's representation nos Estados Unidos, in the United States, o que ela está vendo, na verdade, são mudanças dramáticas, corrigindo. what she's saying is actually dramatic changes. Então, ela faz uma visão de talvez uma solução de chegar a um lugar próximo da paridade para 2100. So she sees a possibility to have a change by that, to kind of level that up by 2100 the year. Com relação à paridade de gênero. In regards to gender parity. E aí ela está olhando o nível de representação das mulheres. And she is looking about women's representations levels. Ela continua que tentar entender essas diferenças de gênero, em particular, And she follows on. She's saying, try to understand those differences no interesse pela política e pelo exercício de cargos políticos, in their desire to politics and holding political office já existe entre as crianças mais novas. already exist among younger children. Então eles descobriram que isso já existe. So they figured out that this already exists. Essa pesquisa ela traz uma nova estrutura, que ela traz o nome de socialização política com base no gênero. So the research test has a name called Gender Political Socialization.
social politics with Com gender-based. base no gênero. E ela traz uma coisa importante nesse artigo, que à medida que as crianças aprendem sobre o mundo, And she brings important things on this article that as those desculpa, à medida que o quê? que a criança aprende sobre o mundo, So as the children learn about world things, elas passam por dois processos ao mesmo tempo. they go through two things at the same time. O primeiro processo, The first thing, meninos e meninas aprendem sobre o gênero no mundo. boys and girls, they learn about gender in the world. Esse é o primeiro processo. This is the first thing, this first process. E ela diz que isso está muito bem estabelecido na literatura. And she says this is well established in literature. Para meninos e meninas como crianças pequenas As boys and girls and young children, e as também young children, nas escolas primárias. and also in elementary school. E também como essas crianças observam como os homens e mulheres agem no mundo. And also how those men and women, they observe and act in the world. O que vai acontecer com essas crianças? So what's going to happen with those children? O que elas estão fazendo? What are they doing? Can you repeat the question? Sim. Esse primeiro ponto de que meninos e meninas aprendem sobre gênero no mundo So about this first point, that boys and girls, they learn about gender in the world, está muito bem estabelecido na literatura para crianças pequenas e primárias. it's well De established escolas in primárias. literature for children in elementary school. Mas essas crianças também, elas observam homens e mulheres como agem no mundo. But those children, they also observe, they see how men and women, they act in the world, Como eles devem ocupar o mundo. how they should occupy the world. E então, o que essas crianças estão observando? So what are those children seeing? How they should be in the world. Como eles deveriam estar no mundo, ser no mundo. Exatamente. Essas crianças estão observando qual vai ser o papel delas no mundo, como menino e como menina. So those children are seeing what's going to be their role in the world as men and women. O que eles estão Boy and aprendendo? girl. What are they learning? Eles estão aprendendo qual o papel de gênero deles. They're learning what's their gender role. Ter um papel de gênero na sociedade é bom ou é ruim? So the question is, to have a gender role in society, is that good or bad? É A, ruim. a Gayle falou que é ruim, é ruim. So Gail said it's bad. Vamos para a definição do que é papel de gênero. So let's go to the definition about what a gender role is. Papel de gênero So gender role é aquele comportamento e ação so is that behavior and action que você vai desempenhar depois que nasce. which you're gonna have after you're born. E é um papel que é trazido pela sociedade. And it's a role that society brings to you. Mas esse papel ele tem que estar de acordo com a identidade de gênero. But this role has to be
in accordance with the gender role. Então, se essa criança nasce como um menino, So if this gender is born as a boy, Ele vai- this child is born as a boy, ele vai ter um papel específico na so sociedade. it's going to have a specific role in society. E a mesma coisa para a menina. And the same thing with girls. O problema é, And the problem is, o papel de gênero, ele limita a atuação da mulher na sociedade. the gender role, it limits how women participate in society. Mas um pouco mais do que isso, But a little bit more than that, ele degrada, it denigrates, is ele that a word? diminui, It undermine, ele Undermines or diminishes. dimension. ele torna a mulher um ser quase insignificante na sociedade, Almost make women as someone insignificant in Com- society, com o papel de procriar, with the role to procreate. de usar sua empatia, It's like to be empathic, cuidar da casa, to take care of home, cuidar do esposo, to take care of the husband, cuidar dos filhos. to take care of the children. Nós sabemos que, ainda segundo Miriam, So according to Miriam, se uma menina vê uma professora no primário, if a girl see a teacher, a women teacher in the school, e ela vê mulheres como professoras and they see women as teachers e poucos homens, and a few men as teachers, então elas vão, através dessas observações, aprender que tipo de papéis so through these observations in the world, they're going to see what kind of roles homens e mulheres vão ocupar nesse lugar, nesse mundo. men and women are going to occupy in this world. Então ela começa a pensar que isso a interessa, Interessa? Como assim? ser professora. So the women, the girl is going to think that to be a teacher is interesting for her. Assim como os meninos vão, Pode falar. As the boys, they're going to think, vão optar por profissões onde vê mais homens. and they're going to choose for professions where they see more men occupying those places. Ela traz que sabemos pela teoria dos papéis de gênero So we know by this theory about gender roles que há pressões internas e externas sobre as crianças, that there are internal and external pressures para que essas on the children. crianças For those children, se adaptem, se conformem com esses papéis de gênero. adapt and conform to those gender roles. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, ainda segundo o artigo, According to the article, at the same time this is happening, as crianças estão aprendendo sobre gênero. children are learning about gender. Elas também estão aprendendo sobre política. They're also learning about politics. Por isso, uma das coisas que vem de nossos estudos So one of the things that comes out from our studies é que as crianças estão prestando muita atenção ao que está acontecendo no mundo político, is that children are paying a lot of attention on what's going on the political world já aos 6 anos de idade. at early ages, like 6 years of age. Então, eles sabem quem são seus líderes políticos. So they know who their political leaders are. Eles sabem quem é o presidente. They know who the president is. E essas crianças estão aprendendo sobre quem ocupa cargos no mundo político. And those children, they are learning who holds office in the political world. E através do currículo de estudos sociais, And through the social studies curriculums, eles aprendem que, nós só tivemos homens presidentes, they por learn, exemplo. oh, we only had men as presidents, for example.
Ao fazer isso, argumentamos que este processo de socialização política So in doing so, we argue that this process of political gender ocorre onde eles aprendem que a política é um espaço que é ocupado principalmente por This homens. political gender socialization occurs where they learn that politics is a place that is primarily occupied by men. Eu quero corrigir. Processo de socialização política de gênero. Que eu não falei, você falou. Okay. We argue that this process of political gender socialization, E ao This is eles correct. aprenderem isso, and as they learned it, isso reforça para eles que a política é esse espaço masculino e as meninas começam a acreditar. it reinforces to them that politics is this male space and the girls begin to believe it. Então, o que vai acontecer? Essas crianças vão começar a pensar, meninas, que este não é um lugar ao qual elas pertencem. So what's going to happen? These little girls, they're going to start to see and think that this place, this politic place, is not a place that belongs to them. Enquanto com os meninos acontece o contrário, eles vão achar que esse é o lugar ao qual eles pertencem. And regarding to the boys, they're going to think, this is the place which I belong to. The boys are going to think. E agora começa a surgir um espaço And entre meninos e meninas na política. and then it starts to exist this gap between boys and girls in politics. Mas eu assumiria que esse espaço ele surge de uma forma muito abrangente. So, but I would suggest that this gap exists in a broad way. Ou seja, não vai ser só com relação à política, vai ser com uma relação geral, no que diz respeito homem e mulher. I'm going to suggest it's not only in regards to politics, but it's also regards to everything in the world. In regards to men and women. Quando ela é perguntada sobre essa observação dos meninos acharem que o espaço deles está na política e as meninas acharem que não, So when she's asked about this issue about women, they think they should not belong to politics, and boys and men thinks it's their place to be. então ela é perguntada se isso a surpreende. So she's asked if that is a surprise for her, E ela diz que confirmou as expectativas que ela já tinha and she says it just confirmed So- the expectation that she already had sobre como é o mundo. about how the world is. Mas ela se surpreendeu com uma coisa. But she was surprised by something, by one thing. Como isso começa cedo? How this starts early. Porque eles achavam que na discussão de grupo deles, Because they thought in their group discussions que isso talvez acontecesse nas eleições para o Conselho Estudantil, that this would happen in some places like eleições para o Conselho Estudantil. É. Wow. In the elections for the scholarship. What do you call? talvez seja no ensino médio, They thought it would be on high school ou talvez no colegial. or maybe on the college. Assim eles pensavam. They thought it would be like back in that time and later on. Mas like this começa time. muito mais cedo, But it starts earlier than that, na terceira e quarta série, like third and fourth grade, com crianças com menos de 10 anos. with children that are less than 10 years old. E nesse momento, as crianças que são meninas At this time, the children, which are girls, já estão meio que optando por não pensar em si mesmas, they're already thinking, they are already choosing not to think of themselves como desempenhando um papel político. as having a political role. Então, separadamente, nessa pesquisa, So separatedly on this research, é indicado também que à medida que essas crianças crescem, it's indicated that as these children grow up,
Elas internalizam mais as expectativas de gênero. They internalized more those gender expectations. Tem um comentário, uma resposta da Miriam So there is a comment of media com relação a explicar mais um pouco sobre essas ramificações explaining a little bit more about those ramifications de que as crianças internalizam cada vez que cresce that the children they internalized as they grow up, as expectativas de gênero. their gender expectations. E ela diz, quando pensamos sobre essas expectativas de gênero, And she says, when we think about these gender expectations, podemos pensar que isso restringe nosso tipo de comportamento diário, certo? we might think that it restricts our kind of daily behavior, right? O que as pessoas vestem, What do people wear? como elas agem, How do they act? como eles tratam as outras pessoas. How do they treat other people? Mas isso também restringe o que elas pensam em termos de seus papéis potenciais no futuro da sociedade. But it also restricts what they think in terms of their potential future roles in society. Um dos corpos de bolsas de estudo em que nos baseamos muito é a pesquisa da educação científica, continua Miriam. One of the bodies of scholarship that we draw on a lot is science education research, Que tem realmente tentado pensar em como deixar as meninas mais entusiasmadas com o STEM. that has really tried to think about how to get girls more excited about STEM. Que para nós seria That for us, that would be ciências, science, ciência, tecnologia, tecnologia, engenharia e matemática. science, technology, engineering, and math. That's this code, E STEM. em inglês é STEM. Top one is the English. Então, há essa preocupação dessa pesquisadora So there e is- cientista So there is this concern for this researcher com, and scientist com a introdução de meninas e o encorajamento in regards to the introductions of girls and the encouragement para que elas possam querer fazer parte do STEM. so that they might want to participate on this STEM, Dessa sigla, this what are called sigla? This shortcut. Okay, so this Que- shortcut, que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. which means science, technology, engineering, and math. E ela, nesta literatura, And on this literature, elas mostram repetidamente que, basicamente, as meninas não conseguem conceber so it shows repeatedly that girls cannot see, a si mesmas como sendo cientistas they cannot see themselves as being scientists e fazendo as coisas que querem fazer em suas vidas. and doing the things which they want to do in their lives. E um dos tipos de componentes para isso And one type of components for this é que essas meninas elas são socializadas, ensinadas is that those girls, they're socialized and taught para estarem mais interessadas em atividades comunitárias. to be more interested in activities, in community activities. E são esses papéis que essas meninas estão internalizando And those are the roles which those girls are internalizing ao longo do tempo. during the time. E como a política é vista como masculina, And as politics is seen as something a masculine, male thing, elas não conseguem se ver fazendo parte da política. they do not see themselves being part of politics. E aí ela traz uns dados And she brings some data
que é, como parte da pesquisa, é que essa aqui é uma pergunta de Bárbara So Rodrigues, que é a repórter, this is a question that the journalist is going to make. e ela, Bárbara traz, Rodrigues. e ela traz esses dados. And she brings this data. Como parte da pesquisa, As part of the survey, você e seus colegas pediram às crianças you and your colleagues asked the children que fizessem desenhos de líderes políticos. to draw pictures of political leaders. Para os meninos, a probabilidade de eles, aos 6 anos de idade, For boys, the probability that they, at 6 years of age, desenharem um líder político masculino to draw a male political leader é de 75% is 75% e cai para apenas 71% aos 12 anos de idade. and drops to only 71% at 12 years of age. Aos 6 anos de idade, At 6 years of age, a probabilidade de uma menina the probability of a girl desenhar um homem como líder político to draw a male as a political leader é de 47%. is 47%. Aos 12 anos, At the age of 12, essa probabilidade that probability aumenta para 75%. increases to almost 75%. Então ela pergunta o que aconteceu nesse meio. So she asks, what happened in between it? Ela fala um pouco dos desenhos, do que representa esses desenhos para essa pesquisa, So she says a little bit about what those drawings represent for this research. mas ela diz que eles representam também o exemplo realmente claro dessa ideia de não se poder ser o que não se pode ver. A gente vai ter que fazer um pouco mais pausado essa parte de novo. Elas representam o quê? Mas elas também representam para nós um exemplo realmente claro But they also represent for us a clear example dessa ideia de of this idea that não se pode ser you can't be o que não se pode ver. what you can't see. Então a gente volta lá atrás e lembra que o que essas crianças contemplam são papéis de gênero onde o homem tem uma posição elevada So when we go back, we reaffirm that desculpa, minha memória é curta. Ai, que lindo. Desculpa. Desculpa eu. Então, o que a gente pode ver So what nessas we can crianças see on those children é que o homem, is that men, aquilo que elas contemplam, what they contemplate, what they see, é que o homem está relacionado com a política, is that man is related to politics numa posição elevada, in a high position, enquanto as meninas while girls estão numa posição menor, are in a lower position, mas elas também não estão vendo mulheres em posição elevadas na política. and they are not seeing women in high positions on politics. Então, conforme as meninas aprendem mais e mais sobre o mundo político, And as girls learn more and more about the political world, e elas aprendem mais e mais quem ocupa o mundo político and they learn more and more about who occupies the political world, e quem tem ocupado o mundo político, and who has occupied the political world, elas se veem cada vez menos nele. they see themselves less and less. Então, assim, à medida À medida. que as crianças envelhecem, So as the children's they get older, os meninos simplesmente vão junto e desenham. eles vão junto desenho. Sim, os meninos simplesmente vão e desenham, So Na the pesquisa. boys they go and they draw. principalmente retratos de homens. Okay, mostly portraits of men. E é interessante que não importa a idade deles, And what is interesting is, no matter how old they are, they do that. mas as meninas desenham imagens de homens But the girls, they draw pictures of men à medida que vai aprendendo mais sobre esse sistema político. as they learn more about this political system. Então, se o entendimento dessas meninas crescer, So if the understanding of these women grow,
if the understanding of those girls grow com relação a como funciona o papel de gênero no mundo, in regards to how these gender roles works in the world, é provável que elas vejam a política there is the probability that como um espaço que é dominado pelos homens. é provável que elas, okay, É provável que elas vejam a política there is the probability that they see that politics como um espaço dominado pelos homens. as a place dominated by men. E quais são as consequências de as meninas perderem o interesse e a ambição política em uma idade tão jovem? And what are the consequences of girls losing interest and political ambitions at such a young age? Então, a Miriam vai responder. So Miri is gonna answer that. Uma delas é, se pensarmos, One is, if we think de modo geral, broadly como uma sociedade, as a society, teremos que pensar em intervenções para que as meninas se interessem. we will have to think about interventions to get girls interested Pela política, in politics em uma idade muito mais precoce at a much earlier age do que a que temos visado até agora. than we've been targeting so far. Então, muitas vezes o que vemos So often what we see são estudantes universitários, is some college students, às vezes do ensino médio, sometimes high school students, mas muitas vezes mulheres adultas. but often adult women. Estamos tentando convencer as mulheres adultas a se interessarem We are trying to convince adult women to be interested pela política in politics ou se engajarem nela, or to se engajarem. engage in it. Ela vai dizer qual é a outra parte. And she's gonna say what's the other part of it. É em como falamos de política And it is about how we talk about politics e como falamos em quem está na and política. how we talk about who is in politics. Muitos currículos de ciências sociais There are many science curriculums. utilizam esse contexto histórico-político tradicional. Sorry. A lot of social science curriculum use this really traditional historical political context. Então, o que ela está trazendo é que nos estudos dessas crianças, nas histórias, no que diz respeito ao estudo social, So what she's bringing is o que diz respeito ao estudo social, what deals about the social para essas studies crianças, to those children. Thank you. é que elas só estão aprendendo sobre homens, Is that the children are only learning about a man como figuras políticas importantes. as important political figures. E ela complementa: And she complements. não vamos ter uma maneira fácil de mudar as ideias We're not going to have an easy way to change the ideas das pessoas of the people sobre quem pertence à política. about who belongs to politics. E aí a Bárbara pergunta: And then Barbara, she asks, havia algo mais sobre a pesquisa que você achou surpreendente? was there anything else about the survey that you found surprising Ou que você acha que seria importante para os leitores considerarem? or that you think would be important for readers to consider? E ela responde: And she says, uma das coisas que achamos que foi agradavelmente surpreendente one of the things that we found that was pleasantly surprising é como essas crianças pensam nos seus líderes is políticos. how those kids think of political leaders. Elas pensam como se engajassem em coisas que os acadêmicos considerariam atividades comunitárias. They think as those academics would consider community activities.
E quais são essas coisas? And what are those things? Ajudar outras pessoas, Helping other people, cuidar das pessoas, caring for people, resolver problemas, solving problems, entrar na comunidade. getting into the community. E essas são as coisas que And those are things which gostaríamos que os líderes políticos that we would like that political leaders fizessem. would do. Então a gente vai ver que a visão dessas crianças é a visão correta do que um político deve desenvolver, do que deve ser um político, qual o papel desse. So you're gonna see So you're gonna see that the view that those children have over the politics is correct. Sim. E qual é o papel desse político? And what's the role of this political leader? É interessante que elas descrevem como deve ser. And it's interesting that the children's they describe how it should be. Ou seja, elas têm um entendimento correto do que um político deve desempenhar. So they have a correct understanding about what a political figure, a political leader should do. Então é perguntado para ela quais são as soluções potenciais aqui. So it's asked to her, what are the quais são os quê? No 12. Aí. What are the potential solutions here? A pesquisa indica que a intervenção precoce é necessária. So the research indicates that the early intervention is necessary. Então, ela pergunta como isso deve fazer, como deve ser isso. So she asks how it should be. E ela responde, uma das coisas que pensamos ser fundamental So and she answers, one of the things that we think is critical é pensar em como esses currículos de ciências sociais is to think about what those social science curriculum e que tipo de lições as crianças recebem na sala de aula and what type of lessons those kids they get in the classroom sobre quem pertence à política. about who belongs to politics. A outra parte And the other part é pensar em garantir que as crianças is to think about making sure that kids sejam expostas are exposed a uma ampla gama de modelos políticos. to a wide range of political models. Então ela fala que eles nos Estados Unidos têm um modelo político, So she says that them in the United States they have a political model, um sistema, na a verdade, system actually, que está sendo muito falado na Casa Branca. that is being widely spoken on the White House. Não sendo muito falado na Casa Branca, mas que é muito falado sobre o que está acontecendo na Casa Branca. Actually, it's about what's going on the White House. E eles têm pela primeira vez, Eles têm pela vez, And for the first time, tem uma mulher como líder política na Casa Branca. and for the first time there is a woman as a political leader in the White House. Então ela fala, portanto, And she says, pensar nas oportunidades que a posição de Kamala Harris so thinking about the opportunity that Kamala Harris nos oferece offer us pode ser algo realmente interessante. could be something really interesting. Ela traz uma coisa interessante também. She also brings something Uma outra interesting. parte. Another part É ter certeza de que sabemos, por exemplo, is to make sure that we know, for example, que os pais são menos propensos a falar sobre política com suas filhas. that parents are less likely to talk about politics with their daughters Bem como com seus filhos. than with their sons. Para que possa ter certeza de que as filhas That they could be sure that the girls estão recebendo are receiving a exposição total the total a exposição total às informações sobre política. Okay, receiving the same, the full exposure to politics. Então, o que ela está querendo dizer aqui? So what is she trying to say here? Ela está querendo dizer que a família, os pais e mães, que são os modelos dos filhos, She's trying to show that the parents
which are models for their children. Precisa ser visto They need to be seen. se essas crianças são expostas à educação política If those children are exposed to politics education por parte de seus pais. by their parents, E aqui ela diz, meninos e meninas, and here she says boys and girls. agora eu quero que a gente fique com o artigo em mente, com o que a gente viu até aqui. So I want us to keep this article in mind as we have seen so far. E aí eu vou trazer uma citação de Gina Rippon, And now I'm going to bring some quotes about Gina Rippon, que é autora do livro Gênero e os Nossos Cérebros. which is the author of the book called The Gender Brain. Esse é o So livro. this is the book, The Gender Brain. Is that in English, right? The Gender Brain. E a gente vai ver algo que está na página 186 desse livro, So we're going to see something which is on page 186 in Portuguese. I'm not sure in English. e o título é A Plasticidade nos Cérebros de Bebês. And the title is The Plasticity in Babies' Brains. Então a gente vai ver a citação. Plasticity, is that a word? Plasticity. So we're going to see the quote. Gina Gina Rippon, Rippon, página 186. page 186 in Portuguese. E ela fala assim: And she embora o says, tempo e o padrão while the timing and the pattern de crescimento of growth possam refletir may reflect o desdobramento the unfolding, cuidadosamente orquestrado carefully orchestrated de um projeto genético, of some genetic, a expressão desse projeto, the expression of that blueprint of that project, omissões, omission, inclusões inclusions, e até desvios quase invariavelmente and even deviation will will almost invariably serão afetados pelo que acontece no mundo. be affected by what happens in the world, E como esse cérebro em crescimento pode interagir com ele. and how that growing brain may interact with it. Então ela está dizendo que o que acontece nesse meio, omissão, inclusão, desvios, So she's saying what happens on this thing, like omission, inclusions, and deviation. e ela fala que quase invariavelmente, She says that almost invariably, ou seja, isso vai atingir diretamente essas crianças, like it will affect those children's, esse cérebro em crescimento, this brain which is growing, que vai estar interagindo com o mundo. that will be interacting with the world. Então ela traz para a gente que o desenvolvimento cerebral, So she brings for us that the brain, the development of the brain, ele está entrelaçado com o ambiente em que se desenvolve. it's intertwined with the environment in which it develops. E ela diz o cérebro é extraordinariamente And she says that the brain is extraordinarily reativo às informações fornecidas pelo mundo. reactive to informations provided by the world. Mas ela diz, But she says, se essa informação é deficiente, if this information is deficient, como ela vai se espalhar? how will it be spread? Alguém sabe? Does anyone know? If that's deficient. Just repeat. Ela vai espalhar informações também deficientes. Isso. It will also spread deficient information. E ela termina dizendo, às vezes o problema é o mundo. And she finalized by saying, sometimes the problem is the world.
Quando ela fala sobre o problema ser o mundo, when she talks about the problem being the world, ela está se referindo diretamente she's referring directly ao que aconteceu na Romênia, to what happened in Romania com um ditador romeno with a dictator, a Romanian dictator da época at the time, que incentivou which a natalidade infantil. motivated the natalidade infantil. A natalidade. The Gravidez nas mulheres. the birth rate, thank you, and the women pregnancy, E ele fez um grande estrago. and he made a huge damage. Isso foi em 1996. That was 1996. 1996. Desculpa, 1966. Actually, 1966. E esse líder comunista chamado Nikolai Communist leader called Nikolai. Ceausescu, This name. Nikolai Ceausescu, Yeah. Yes. ele introduziu então essa política natalista. He introduced this birth rate politics. O que aconteceu? Vocês podem imaginar? Can you imagine what happened? Era mais ou menos assim. It was something more like this. As famílias que tinham poucos filhos The families which had a few children e não se adequavam a essa lei, and they were not adequate to that law, pagavam mais impostos. they would pay more taxes. E o que aconteceu foi uma super população de crianças. And what happened is that it happened a big population of children Que foram colocados em orfanatos. that were put into orphanages. Orphanages. Com menos de um mês de idade, Like with less a than maioria. a month of age. O que a Gina traz também é que a capacidade para absorver informações sobre o mundo Gina also brings the point that the ability to absorb information about the world indica que precisamos prestar atenção indicates that we need to pay attention ao que o mundo diz a eles. to what the world tells them. Quais regras e diretrizes eles vão encontrar? What rules and guidelines they will encounter, they will Existirão regras diferentes find. Will be different rules para bebês diferentes? for different babies? Eu quero trazer um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho, porque o tempo está curto, Just want to bring something so we can think about it, as the time is short. sobre quando esse artigo traz o papel do gênero, So when this article brings the gender role, ele traz com ele ligado à política, it brings this subject connected with politics, mas ele cita também sobre ciência but it also mentions about science e a preocupação de que meninas and the concern that girls façam parte dessas should be part of matérias. of those Não sei se eu posso falar assim, subjects. que aqui a gente fala matéria. Que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Which should be science, technology, engineering, and math. Mas quando a gente fala, se a gente pensar também nas aulas que nós tivemos, But if we think also about the classes that we have had, quando a gente fala de papel de gênero, when we talk about gender roles, patriarcado, patriarchy, sexismo, sexism, misoginia, misogyny, o que nos faz lembrar? what does that bring us memory? What does that reminds us? Nós podemos lembrar
de como nas aulas a gente estudou para compreender It brings to memory what we study in the classes to comprehend a raiz desse problema, the root of this problem que traz consigo that brings with it sexismo, sexism, desigualdade. inequality. Então a gente pode lembrar So we can remember da filosofia libertária, por exemplo, of the libertarian philosophy, for example, onde é composto de ateísmo, which is composed by atheism, libertarianismo libertarianism, e o movimento dos direitos dos homens, and the movement of the rights of men, que a gente sabe que é uma reação which we know it's a reaction à segunda onda feminista. against the second wave feminism. Mas a gente sabe também que essas pessoas, But we also know that those people, elas estão ligadas por suas ideologias. they are connected by their ideology. Ideologia tecida pelo patriarcado. Ideology tecida, Ideologia trazida pelo patriarcado. ideology brought by patriarchy, Onde os homens agora where now the men, ocupam o papel de vítima, they are the victims, onde eles se sentem oprimidos where they feel oppressed pelas mulheres by women, e usam and they use a afirmação de que eles são racionais the statement that they are rational e as mulheres são irracionais. and that women are irrational. Quando a gente olha para o papel de gênero que é dado para essas crianças, When you look to the gender role which is given to those children, a gente vê então claramente we see clearly a consequência the consequence do patriarcado, of patriarchy, que é o que está no topo which is on the top dessa socialização com o papel de gênero. of the socialization with gender role. E a solução para combater isso, And the solution to fight this, qual é? what is? What's the solution to fight this? A Abi falou aqui, feminismo radical. Abby said here, radical feminism. E a gente sabe And we know que esse patriarcado, that this patriarchy, ele foi, ele está contemplando, is contemplating, está sendo moldado, is being ou foi moldado, it was molded, influenciado influential, it has been influenced por essa ideologia. by this ideology. E essa ideologia a gente sabe que ela está também com os 4 cavaleiros, And we know that this ideology is with the 4 horsemen, que são homens which are men, que se dizem no papel, that they na função, think they are they say they are in the role do novo ateísmo. of the new atheism. Só para lembrar, Just o to que a gente recap, vê aqui com o papel de gênero what we see here at gender role, é um patriarcado forte it's a strong patriarchal e que nos faz enxergar o touro ápis. patriarchy, which make us see the Apis bull No que diz respeito ao poder masculino, in regards to the male power, ao macho alfa. to the male alpha. Macho alfa? Male alpha, is that right? Alpha male. Okay. Thank you. Só para terminar, Just to finish, essas ideias que a gente viu de forças, de ideologias
those ideas which we see about strength, que combatem ideology that fights. a nossa mensagem, De novo, essas ideias que a gente... essas ideias e ideologias, essas ideologias que combatem a nossa Okay. mensagem, So those ideologies which fights our message, a mensagem do clamor da meia-noite, the Midnight Cry message, essa força biológica intrínseca, this idea of force, biology force, que são biology strength, que são argumentos trazidos pelos cientistas psicólogos evolucionários, which is brought evolutivos, by evolutionaries, psychologists. Perdi meu ponto. Você estava falando que essa força biológica que é Ah, trazida sim. pelos filósofos evolucionistas. Sim, ela está combatendo a nossa mensagem. Okay, so this ideology is fighting our message. E a nossa mensagem, ela veio And our message came exatamente para lutar contra isso. to fight against this. E posteriormente eu vou trazer a continuidade desse estudo. And later on, I'm gonna bring the continuation of this study E para a gente lembrar que o que essa mensagem quer nos mostrar to remind us about that what this message wants to show us é que nós devemos ser menos ideológicos e mais humanos. is that this que essa mensagem is that we must be less ideological and more humans. E que quando em Gênesis 2:18 And that when in Genesis 2:18, Deus criou a mulher, when God created women, a perspectiva de Deus, the perspective of God, quando ele cria alguém idônea, when He created someone idôneo, equal, like idôneo, é criar alguém apropriado, apenas um ser humano. suitable, is to create someone, alguém o quê? Criar alguém o quê? Ideal, Is to create someone ideal, um ser humano. a human being. Que idônea é quem tem condições, This word suitable is someone that is competent, competência, habilidade, that has the ability, conhecimento necessário para desempenhar necessary knowledge to determinado cargo. have a specific function. Eu traduzi. Ou tarefa. Or a task. Task, yeah. E o que eu quero só que a gente lembre é que Deus não criou apenas uma mulher que se encaixe num homem. Just what would like to remember that God does not only created a woman to... O que você quer dizer com esse se encaixar? Como em relação sexual. So God didn't only created a woman for a sexual function for the man, Mas a intenção primária de Deus foi criar um outro ser humano. but the primary intention of God is to create another human being. Vamos terminar com uma oração? Let's finish with a word of prayer. Querido Deus que estás nos céus, Our heavenly God, which is in heaven, queremos agradecer por mais um estudo que pudemos ter. we want to thank you for another study that we had. Quero pedir que o Senhor possa entrar nos corações Like that, to ask you that you may enter in the hearts dos pais e das mães of parents que são responsáveis pelos seus filhos, which are responsible by their children, que ao ter a luz that as they have light, possam entronizar they might put that e aplicar em seu lar. and apply that light in their homes. É importantíssimo It's important que esses pais possam entender that those parents may understand que essa prática that this practice, é fundamental it's essential
para o exercício fundamental to the exercise do que a mensagem nos traz. of what the message brings for us. Os pais são responsáveis The parents are responsible por essa educação correta, for this correct education que o clamor da meia-noite that the midnight cry traz para cada um de nós. bring for each one of us, Que possamos não esquecer that we may not forget de que nós também temos pessoas ao nosso redor that we also have people around us, e que esse fruto, and that the fruit of it, ele começa no nosso lar, it starts in our home. na mulher que está do nosso The lado, women that is close to us, na mulher que está nos atendendo em algum lugar, and the women which is attending us somewhere, na minha irmã, in my sister, e em qualquer mulher que faça parte das nossas vidas, and in any women which are part of our lives, direta ou indiretamente. indirectly or directly. Nós te pedimos, We ask, agradecido por essa mensagem, thankful for this message, que o Senhor continue conosco. that you may continue with us. Abençoe o estudo da Gayle, Bless the study that Kayo is going to share, bem como os estudos da Campal. and also the camp meeting studies. Te pedimos e agradecemos, We ask that em nome e por amor de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen.